Saudações da cidade de Liverpool, Inglaterra. Saúdo todos os irmãos e irmãs que participam nesta conferência com a paz do Senhor Jesus. O texto que vamos ler neste estudo está em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A palavra de Deus revela-nos um Deus generoso que, das suas imensas riquezas da graça, tem prazer em prover para o seu povo e dar-lhe boas dádivas. O nosso foco neste estudo será sobre a provisão do Senhor para com Israel durante as suas viagens no deserto. Para lidar com este tópico, precisamos de voltar no tempo até Abraão, que foi o pai da nação de Israel. Quando o Senhor o chamou da sua origem pagã, deu-lhe a promessa de que faria dele uma grande nação e o abençoaria para que outros pudessem, através dele, ser abençoados. Mas o processo não foi tão rápido como Abraão e a mulher gostariam. Mas acabaram por ter Isaac, que lhes nasceu quando eram humanamente falando, velhos demais para terem filhos. Como aquele casal idoso se riu com grande alegria quando lhes nasceu este filho. Mas, quando Isaac era jovem, o Senhor provou Abraão. Pediu que lhe oferecesse o filho em sacrifício no Monte Moriá. Abraão, obedientemente, levou o filho até lá. Quando ele estava prestes a sacrificar o rapaz, o Senhor interveio e impediu-o. Mostrou então a Abraão a sua provisão de um cordeiro preso num arbusto, que Abraão então ofereceu para substituir o seu filho. Isso levou Abraão a chamar aquele lugar Jeová Jiré. Este nome hebraico significa literalmente o Senhor vê. Está traduzido nas nossas Bíblias como o Senhor provê. E isso é correto, pois o Senhor que vê a nossa necessidade é o Senhor que provê na nossa necessidade. Mesmo antes de Abraão ver a provisão do cordeiro, ele tinha recebido uma revelação sobre isso. Quando ele e o filho viajavam para o Monte Moriá em silêncio, Isaac conseguiu arranjar coragem e disse: Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A isso, Abraão respondeu com confiança: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, depois de ver a provisão do Senhor na forma de um cordeiro preso num arbusto, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que ele quis dizer não apenas o Senhor provê, mas o Senhor continuará a prover. Este é o nosso Deus, o grande provedor. Vê as nossas necessidades nestes dias em que vivemos. Nada está escondido dele. Por causa da sua preocupação, ele proverá para nós, seja qual for a nossa necessidade. Podemos contar com ele. Moisés, que escreveu este relato acerca de Abraão e de Isaac no Monte Moriá, acrescentou: de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Esta foi uma profecia messiânica que foi transmitida até aos dias de Moisés. Ela falava da grande provisão que Deus um dia faria pelos pecadores como nós, pecadores em todo o mundo, dando o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, Jesus, para morrer como nosso substituto, como o Cordeiro de Deus, no Calvário, no Monte Moriá. Que grande provisão esta! Na verdade, esta provisão única garante-nos a provisão contínua de Deus para todas as nossas necessidades. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O registro bíblico continua mostrando-nos que o Senhor que proveu para Abraão na sua hora de maior necessidade, proveria para a nação de Israel os descendentes de Abraão. Muito depois de Deus ter providenciado para os descendentes de Abraão no Egito, por meio de José, outro faraó subiu ao trono, que os tratou como escravos. O fardo deles tornou-se tão pesado que clamaram ao Senhor quando cresceram em número até chegarem a cerca de 2 milhões. Ele ouviu o seu clamor e deu-lhes um libertador na pessoa de Moisés. Mas o faraó não queria deixar que a sua mão de obra saísse em liberdade. Acabou por ceder quando viu o Egito sendo sistematicamente destruído pelo Senhor por meio das pragas que fez cair sobre ele. Depois de celebrarem a Páscoa, os hebreus, como eram então chamados, deixaram o Egito com todos os seus rebanhos e manadas, com o objetivo de entrar e tomar posse da terra de Canaã, que o Senhor lhes tinha prometido por meio de Abraão. A sua partida foi o início de uma grande migração que os levaria a atravessar um enorme deserto. Sem os mantimentos necessários, morreriam de certeza, mas o Senhor estava com eles. Foi adiante deles numa coluna de nuvem e de fogo. De dia tomava a forma de uma coluna de nuvem que oferecia abrigo do sol escaldante do deserto, e à noite tinha a forma de uma coluna de fogo. Isso permitiu que o povo viajasse de dia e de noite. Precisamos não esquecer que esse grande número de pessoas incluía crianças pequenas e pessoas idosas que não podiam andar depressa. Além disso, o povo levava consigo os seus rebanhos e as suas manadas, que não podiam ser apressados. Nenhuma outra nação jamais conheceu uma provisão de Deus tal como esta nuvem. Foi dada para que o povo soubesse que o Senhor estava nesse grande empreendimento. Foi dada também para que eles tivessem uma orientação segura até ao seu destino final, pois no deserto não há placas de sinalização e é fácil ficar-se perdido. A Igreja também está numa viagem. O nosso objetivo é o nosso prometido paraíso celestial, a Nova Jerusalém na Nova Terra. Como Israel, nós também não estamos entregues aos nossos próprios recursos para encontrar o caminho. O Senhor deu-nos o Espírito Santo. Ele é dado para que possamos saber que o Senhor está conosco neste nosso grande empreendimento. Ele também é dado para nos guiar, para nos conduzir em cada passo da nossa jornada, para que não possamos desviar-nos, mas que conheçamos a sua vontade para cada momento das nossas vidas. O Senhor sabia que o faraó mudaria de ideias, que se arrependeria de permitir a saída da sua mão de obra gratuita e que os perseguiria com o seu exército bem equipado. Então o Senhor guiou o seu povo em etapas até uma praia no Mar Vermelho que tinha apenas um acesso entre penhascos íngremes. Quando o faraó soube que o povo estava cercado por penhascos, por 3 lados, ao sul e ao norte, e o mar diante deles, pensou que não poderia falhar na sua missão, mas foi uma armadilha preparada pelo Senhor. Quando o povo de Israel viu os egípcios vindo atrás deles, perceberam que não havia maneira de escapar. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Ele ouviu o seu clamor e instruiu Moisés a dizer-lhes: não temais. Quantas vezes Deus vem ao auxílio do seu povo dizendo-lhes: não temais. Ele faz isso porque tem grandes recursos e gosta de prover para o seu povo. Moisés então acrescentou: estai quietos e vede o livramento do Senhor.
que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu irmão e minha irmã, temos um Deus poderoso que está conosco para nos libertar quando estamos em aflição. Nessas ocasiões, Ele diz-nos que fiquemos quietos para vermos como Ele procederá. Os seus recursos não têm limites. Deus então enviou um vento forte que fez o mar voltar para trás, permitindo que os filhos de Israel atravessassem a terra seca. Quando o exército egípcio tentou segui-los, o Senhor lutou contra ele, travou as rodas dos seus exércitos e depois fez que a água voltasse, afogando todo o exército. Não é de admirar que os israelitas tivessem cantado e dançado, louvando o Senhor na outra margem. A provisão do Senhor para as nossas necessidades deve ser sempre correspondida com gratidão e louvor de todo o coração. No entanto, infelizmente, às vezes estamos tão cegos pelas nossas circunstâncias que nem vemos a mão do Senhor nessa provisão. No entanto, Ele atende diariamente às nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. O profeta Jeremias entendeu isso. Ele tinha acabado de ver Jerusalém destruída pelos babilônios, o templo do Senhor totalmente queimado, muitos dos seus compatriotas mortos e a maioria das pessoas que sobreviveram levadas acorrentadas para o cativeiro. Mesmo assim, ele podia dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor nunca deixa de atender às nossas necessidades. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo entrou no deserto, que estava entre eles e a terra prometida. Aquele deserto não era uma vasta extensão de areia, mas sim uma terra não cultivada, onde os animais domésticos podiam alimentar-se de algum pasto. Exatamente um mês depois de deixar o Egito, o povo começou a murmurar contra Moisés e o seu irmão Arão, dizendo: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Eles tinham perdido toda a perspectiva. Esqueceram-se de como tinham sofrido terrivelmente como escravos no Egito. Por que é que às vezes nos esquecemos do quanto o Senhor nos abençoou desde que nos chamou do mundo para ser seu povo? Por que é que nos esquecemos de como a vida realmente era antes de encontrarmos o bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo? O salmista diz-nos que o povo questionou a capacidade do Senhor de prover para eles, quando disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Poderia Deus realmente sustentar esta grande multidão junto com os seus rebanhos e manadas num deserto dia após dia, mês após mês? Também nós, às vezes, em tempos difíceis, podemos ser tentados a duvidar que o Senhor possa ajudar-nos. Mas Ele pode. O nosso Deus pode. Com Ele nada é impossível. Os seus recursos não têm limite. Naturalmente, preocupamos-nos com as coisas materiais, mas Jesus ensinou que não devemos preocupar-nos, porque temos um Pai Celestial que conhece todas as nossas necessidades materiais. A nossa preocupação deve ser com o nosso bem-estar espiritual. Se buscarmos antes de mais nada o seu reino e a sua justiça, Ele providenciará para que todas as outras necessidades nos sejam supridas. Notaram que o povo acusou Moisés e Arão de o ter trazido para o deserto? Foi por isso que o Senhor então instruiu Moisés e Arão a dizer ao povo: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã
vereis a glória do Senhor. Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Naquela tarde desceram codornizes que cobriram o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho desapareceu, ficaram no chão flocos finos, como de geada. Quando as pessoas os viram, perguntaram: o que é isto? Pois nunca tinham visto nada parecido. As pessoas passaram a chamar maná aquele pão que o Senhor tinha provido. Era como semente de coentro branco e sabia a bolos de mel. O Senhor proveu esse maná do céu todos os dias, exceto ao sábado. Na sexta-feira, o Senhor deu uma quantidade dupla de maná. Este fator confunde todos aqueles que negam esta provisão sobrenatural do Senhor e que procuram dar uma explicação natural para este fenómeno. Não há outra explicação. O Senhor proveu para o seu povo. Bendito seja o seu nome. Jesus também se referiu a esta provisão do maná que o Senhor deu ao seu povo Israel. Usou o exemplo desta provisão para falar ao povo sobre uma provisão ainda maior. Jesus disse-lhes: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se alguém comer desse pão, nunca morrerá. O maná era pão do céu, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Aqueles que comeram maná receberam vida física por um tempo, mas quem come de Jesus, o pão da vida, recebe a vida eterna. Este comer tem a ver com crer nele. É por isso que ele disse: aquele que crê tem a vida eterna. Comemos deste pão vivo, apropriando-nos de Jesus em tudo o que podemos. Fazemos isso abraçando como nosso Salvador e aceitando que Ele morreu para que possamos viver. Também comemos deste pão vivo, abraçando como nosso Senhor e submetendo as nossas vidas a Ele. Ele é a grande provisão do Pai para as nossas almas. Bendito seja o seu nome. Na sua viagem pelo deserto, o povo de Israel chegou a um lugar chamado Refidim, perto da cordilheira de Horeb, da qual o Monte Sinai é um dos picos. Ali o povo murmurou porque não tinham água. O Senhor então deu instruções a Moisés, dizendo: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horeb. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Quando o Senhor falou da rocha, Ele estava a falar acerca de uma rocha que se destacava das outras. Recentemente, alguns arqueólogos pensam ter encontrado, na parte ocidental do Monte Horeb, este lugar chamado Refidim, onde existe uma área plana com vários picos que são uma extensão do Monte Horeb. Num desses montes há uma rocha que pode ser vista à distância. É notável. Tem 20 metros de altura. É um bloco de rocha enorme. É extraordinária porque está rachada de cima a baixo. A rocha também apresenta sinais de erosão na base da fenda, lembrando formações rochosas encontradas em leitos de rios secos, indicando que pode ter sido a fonte de água abundante. Obedecendo ao Senhor, Moisés feriu a rocha. O apóstolo Paulo diz-nos que a rocha que Moisés feriu fala de Cristo. Ele foi ferido para que possamos ser perdoados. Isaías diz-nos que ao Senhor agradou Moê-lo. E diz também: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a rocha foi ferida, abriu-se e a água jorrou abundantemente. Se a rocha fala de Cristo, a água que flui dela fala do Espírito Santo. Por meio da morte de Cristo, o Espírito Santo foi derramado em abundância para saciar a nossa sede espiritual. É por isso que Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, que celebrava este grande derramamento de água da rocha, ficou de pé no templo em Jerusalém e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Esta mesma provisão está hoje disponível para todos os que têm sede espiritual. 6 semanas depois de deixar o Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai. Ali acamparam em frente ao Monte Sinai durante quase um ano. Assim que acamparam ali, o Senhor convidou-os a conhecê-lo de uma nova maneira. Até então tinham-no conhecido como o Deus dos milagres. De agora em diante, iriam conhecê-lo como o Senhor que tinha estabelecido uma aliança com eles. Na manhã do 3º dia, depois da sua chegada ao Sinai, Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para se encontrarem com Deus. Eles ficaram de pé, com toda a reverência, no sopé da montanha, sobre a qual o Senhor desceu numa nuvem densa, acompanhada por trovões, relâmpagos e fogo. A própria montanha estremeceu na presença do Senhor. Então o povo ouviu a voz de Deus, proclamando as condições da aliança que o povo tinha de cumprir. Isso ficou conhecido como a lei de Moisés, mas na verdade foram apenas os 10 mandamentos que o povo ouviu. Mais tarde foram escritos em tábuas de pedra. Aterrorizado, o povo implorou a Moisés para agir como mediador entre eles e o Senhor. O resto da lei foi dado ao povo indiretamente por meio de Moisés. Depois de toda a lei ter sido dada e escrita, Moisés leu-a na presença do povo e eles concordaram em guardá-la. A seguir, Moisés aspergiu o povo com sangue, dizendo-lhes que esse era o sangue da aliança. Esta lei que o povo recebeu no Monte Sinai foi uma grande provisão do Senhor para Israel. Era infinitamente melhor do que a lei que as outras nações conheciam. Dava dignidade a todas as pessoas. Enfatizava a importância da justiça na sociedade. Não é de admirar que tenha sido recebida com alegria por aqueles que tinham sido escravos no Egito e sujeitos a leis injustas. A palavra hebraica Torá, que traduzimos por lei, significa, na verdade, guia. Nunca foi dada como meio de salvação. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja em Roma e na sua carta aos Gálatas, enfatiza este facto, que a lei não é um meio pelo qual alguém possa ser salvo. Foi dada para mostrar às pessoas como viver. Até aquele momento, o Senhor tinha desculpado o pecado do povo e tinha-o abençoado. Mas, a partir desse momento, para conhecer o Senhor presente, era preciso viver uma vida de acordo com o que o Senhor revelaria. Embora a lei fosse boa, as pessoas infringiam-na continuamente. Foi por isso que o Senhor, anos depois, falou ao povo, por meio do profeta Jeremias, sobre a necessidade de uma nova aliança, dizendo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta nova aliança, superior à anterior, foi estabelecida por Jesus por meio do seu precioso sangue. Então, no aniversário da entrega da lei, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para que a lei de Deus pudesse ser escrita nos nossos corações e pudéssemos agradar-lhe ao obedecer-lhe.
Depois de estabelecer a sua aliança com Israel, o Senhor revelou a Moisés que queria viver entre o povo. O Senhor pediu então a Moisés que fizesse um santuário para ele. Esta construção ficou conhecida como o tabernáculo. Depois disso, o Senhor deu-lhe o modelo exato que ele deveria seguir. O tabernáculo foi construído exatamente de acordo com esse modelo. Era um templo móvel. Quando foi levantado, a nuvem que tinha sido o guia na viagem cobriu-o, e a glória do Senhor encheu. Por causa disso, Moisés não pôde entrar no tabernáculo. A nuvem sobre o tabernáculo fazia lembrar ao povo que o Senhor estava presente no seu meio. Na verdade, as 12 tribos acamparam à volta do tabernáculo. Ao acamparem à volta do tabernáculo, estavam a declarar que eram o povo de Deus, um povo separado com o Senhor no centro das suas vidas. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, eles preparavam-se para prosseguir. Portanto, no tabernáculo, o Senhor residia entre o seu povo e mostrava a sua majestade. Este é o propósito do Senhor também para o seu povo hoje. O próprio Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor instruiu o povo a levar sacrifícios de animais, para Ele e a oferecê-los no tabernáculo. Esses sacrifícios não podiam remover o pecado, mas apontavam para a grande provisão que o Senhor um dia faria ao oferecer o seu Filho como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O Senhor providenciou para que a tribo de Levi fosse responsável pelo funcionamento do tabernáculo. Participavam todos os homens levitas entre os 20 e os 50 anos. No entanto, apenas Arão e os filhos foram levantados como sacerdotes para oferecer os sacrifícios a favor do povo. Arão era o sumo sacerdote. Aprendemos no Novo Testamento que Arão era um tipo do nosso Senhor Jesus na sua função como o nosso grande sumo sacerdote. Que provisão Arão foi para o povo de Israel? Foi ele e somente ele quem teve autorização de entrar no lugar santíssimo do tabernáculo, no dia da expiação, com o sangue de um animal, enquanto ele intercedia a favor do povo. O momento mais solene em cada ano da história de Israel. Mas que provisão ainda maior temos em Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Ele intercede por nós hoje na presença do Pai, simplesmente por estar lá, lembrando-lhe que Ele é o Cordeiro que morreu por nós e nos comprou com o seu sangue. Podemos ir a Ele a toda a hora para encontrar graça nos nossos momentos de necessidade. Quando o povo de Israel deixou o Egito, estava totalmente desorganizado. Mas quando partiu do Monte Sinai e seguiu em frente, era um povo organizado e estruturado, com um governo perfeito e um código civil superior a todos os outros. Normalmente, um povo precisa de séculos para se organizar e se estruturar como nação. Mas Israel conseguiu essa transformação em menos de um ano, porque o Senhor estava presente entre eles e eles permitiram que Ele os ensinasse. Essa estrutura era vista na maneira como cada pessoa acampava exatamente onde lhe era indicado. E quando se desmontava o acampamento, cada um sabia quando era a sua vez de partir. Essa mesma ordem é vista na Igreja de Cristo, onde as pessoas se submetem à sua autoridade e permitem ser ensinadas por Ele. Em poucos dias, o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida que o Senhor havia provido para eles. Agora, tudo o que faltava era entrar e tomar posse da terra. Israel falhou.
Quando chegaram à fronteira, recusaram-se a entrar com medo dos gigantes que ali viviam. Apesar de todas as provisões do Senhor a favor deles, apesar de todas as experiências que tinham vivido na sua jornada, ainda não acreditavam que ele seria capaz de superar todas as dificuldades que iriam encontrar. Como resultado, o Senhor fez que eles voltassem para trás e vagueassem no deserto durante mais 38 anos, até que o último dos israelitas mais velhos morresse. No entanto, apesar da desobediência, o Senhor não foi infiel a eles. Nas suas palavras finais ao povo, Moisés fez lembrar isso, dizendo: estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Alimentou-os a cada dia com maná, até ao dia em que entraram em Canaã e comeram do fruto da terra. Depois Moisés acrescentou um pormenor interessante. Durante os 40 anos no deserto, as suas roupas não tinham envelhecido, nem as sandálias nos seus pés. Como o Senhor provê maravilhosamente para o seu povo naquilo que eles precisam. Quão diferente teria sido a sua jornada se eles tivessem confiado no Senhor e na sua provisão diária para as suas vidas. Eles teriam entrado na terra prometida antes e teriam vivido muitas experiências maravilhosas de libertação e de vitória que o Senhor tinha preparado para eles. Este mesmo Senhor é o nosso Deus. Temos-lo provado na nossa experiência. Não desistamos agora, mas continuemos confiando nele, em como ele vai providenciar tudo o que precisamos para viver para ele nesta geração. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos.